Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Sexta-feira, dia em que predominantemente meditamos na paixão de Jesus. Quero acolher você que chega aqui hoje no Exército de São Miguel pela primeira vez, na hora da misericórdia pela primeira vez. Você que está aqui também já há bastante tempo, sejam todos muito bem-vindos a esses primeiros 15 minutos formativos com base no Diário de Santa Faustina. E olha, filho e filha, como tem sido rico, como tem sido produtivo meditar e aprender a partir da vida de Santa Faustina. E faço questão de repetir um comentário que vi de um de vocês em um dos vídeos, em uma das lives, dizendo exatamente isso. Dizia assim: vejo em Santa Faustina como ela era tão humana, como ela buscou tanto a santidade. Vejo uma grande santa, mas também as limitações dela. Vejo as quedas, mas ao mesmo tempo a confiança em Deus que fazia com que ela se reerguesse novamente, não é? Então é essa experiência que nós queremos dar para você com esses minutos de formação com o Diário de Santa Faustina. E ontem nós ficamos ali na metade, num momento tenso, não foi? Da história que ela ia relatando, e uma das provas dela, em um dos momentos que ela passou por trevas interiores. Você que chegou pela primeira vez hoje, volta na segunda-feira e faz um caminho de lá para cá, tá bom? Nessa formação, para você se inteirar. Nós estamos no parágrafo 24, vamos finalizar ele hoje e reforçando para você a formação com o diário de segunda a sexta. A live da Hora da Misericórdia de domingo a domingo, sem trégua e sem descanso, sem folga, tá bom? De domingo a domingo, a partir das 14h30, a adoração, e depois o texto da misericórdia às 15 horas. Mas a formação com o diário de segunda a sexta-feira. Então, olha só. Ontem, ficamos na parte em que a madre foi ao encontro de Santa Faustina na cela dela, né? Naquele momento ali em que ela não suportou a luta que passava e não tinha forças nem de chamar ninguém, nem de rezar mais, e providencialmente uma irmã entra na cela, encontra ela nesse estado e fala para a madre vai lá ao encontro dela. Então, continuando, logo que entrou na cela, a madre pronunciou estas palavras: em nome da santa obediência, ordeno-te que te levantes. Imediatamente uma força misteriosa levantou-me do chão e coloquei-me em pé ao lado da querida mestra. Numa conversa cordial, explicava-me que se tratava de uma prova de Deus. E agora são palavras da Madre Mestra que explicava para Santa Faustina isso. A irmã deve ter sempre uma grande confiança. Deus é sempre Pai, mesmo na provação. Voltei aos meus afazeres como se tivesse saído do túmulo, os sentidos impregnados daquilo que se havia passado na minha alma. Durante as devoções da tarde, a minha alma começou a agonizar numa escuridão terrível. Sentia que estava debaixo do poder da justiça de Deus e que era objeto da sua cólera. Nesses momentos terríveis, disse a Deus: Jesus, que vos comparais no Santo Evangelho à mãe mais carinhosa, confio nas vossas palavras, porque vós sois a verdade e a vida. Jesus, eu confio em vós contra toda a esperança, apesar de todos os sentimentos que tenho dentro de mim e que se opõem à esperança. Fazei de mim o que quiserdes, que não me afastarei de vós, porque vós sois a fonte da minha vida. Como é terrível esse sofrimento da alma! Poderá compreendê-lo apenas aquele que viveu semelhantes momentos. Então, vejamos só que a cada parágrafo que vamos lendo de Santa Faustina, a cada dia, ela sempre reforça esse ensinamento da confiança em Deus, e mais ainda vemos nela esta facilidade, porque ela já treinava, ela já fazia isso, né, na sua vida de cristã, de católica, mas nos ensina isso, essa facilidade de sempre recorrer à palavra de Deus, de sempre rezar intensamente nos momentos de maiores provas, e ela não se detinha nos sentimentos. Por isso que nós sempre repetimos para você, você vai ouvir isso em retiros, em pregações aqui no Exército de São Miguel, que o amor não é sentimento, que fé
não é sentimento, é decisão, é adesão, é você acreditar que Deus tudo pode, ainda que você não sinta, e que Deus é bondade e misericórdia, ainda que você não sinta, ainda que com os sentidos externos você não sinta, não perceba, mas Deus é sempre Pai. Então, primeiro, essa mensagem Santa Faustina ouviu pela superiora, pela madre, não é? Deus é sempre Pai, mesmo nas provas. Essa é a principal mensagem desta tarde, desta formação para você. Deus é sempre Pai, mesmo nas provas. Deus é sempre Pai. Pode parecer aos seus olhos, aos olhos humanos, aos olhos da humanidade, que você está abandonado, mas Deus é sempre Pai. E de todo mal, Deus tira um bem. De toda prova, Deus tira um ensinamento para você mesmo. Deus transforma a prova em ensinamento em maturidade, a crise em maturidade e devolve para você como fruto. Deus não fica com nada, dá tudo para você. Então, olha que providência vir novamente esse ensinamento nesse parágrafo, porque é como que um reforço, não é? Mas é a mesma palavra que Santa Faustina busca. Lembram que no parágrafo 23 ou 22, 23 ou 22, ela falou a mesma coisa. Jesus, vós que vos comparais no Santo Evangelho à mãe mais carinhosa. Aquela passagem do Evangelho que fala isso, é a segunda vez que ela reza com essa palavra. Então, a necessidade de você, eu também, cada um de nós, cada vez mais nos aprofundarmos na palavra de Deus. E aqui digo mais uma vez para você, todos os dias, a palavra de Deus aqui no nosso canal com a irmã Maria Raquel já pronta, já aplicada na vida concreta, para que assim você possa também fazer com que a sua vida seja um evangelho vivido, não apenas visto, não apenas lido, mas um evangelho vivido. Mas eu quero pontuar uma coisa importante aqui também, nesta formação, e para mostrar para você a necessidade de vocês que vivem no mundo, que são leigos, que têm uma vida de oração, que querem ser santos também, rezarem pelos religiosos. Você viu quando a madre mestra falou para Santa Faustina, imagina só a cena, né? Santa Faustina caída no chão, sem forças, a madre entra e diz para ela, em nome da santa obediência eu te ordeno que te levantes. E ela diz no relato dela, eu senti que uma força misteriosa tomou conta de mim e logo me encontrei em pé ao lado da querida mestra. Então, a obediência do religioso é como se fosse o transporte, o carro com que Deus leva as graças para o mundo. O Papa Bento XVI, nosso querido Papa Bento XVI, que já está no céu com o Senhor, diz isso em um dos seus documentos, que os religiosos são como que as colunas do mundo. Por isso que vocês têm que rezar tanto por nós, pelos sacerdotes, não é? Sempre que se deparar com alguma situação, rezar. Né? Se deparar com um religioso doente, com um religioso um pouco mais enfraquecido, numa situação mais difícil, um sacerdote, rezar por eles. Porque Deus confia muito aos sacerdotes e os religiosos. E é exatamente esse muito que Deus confia está também numa esfera invisível. Nós não vemos com esses olhos os milagres que Deus faz no mundo através da vida religiosa. E perceba que há uma troca de caridades, não é? O religioso, como nós entregamos a vida inteiramente, 100%, para viver na obediência, debaixo das ordens de Deus, que nos vem por meio de um superior, para que você e a sua família encontre paz, encontre as graças, recebam as graças que Deus tem, mas ao mesmo tempo, quando vocês rezam, vocês em família, vocês, ainda que sozinhos, não é? Se unem, se juntam para rezar por nós, formam um cerco de proteção e há essa troca de caridade. É essa caridade, esse amor que também sustenta o mundo. É saber Deus olhar para pessoas que estão no mundo, que têm as suas ocupações, que têm as suas famílias para cuidar, para rezar já e suplicar as graças, mas também rezam pelos religiosos e sacerdotes. Nenhuma oração, nenhum coração que sustenta um religioso e sacerdote para ele viver bem os seus votos e principalmente o da obediência, fica sem recompensa da parte de Deus. Não fica sem recompensa. Por isso, além dos ensinamentos, hoje eu deixo um apelo para você. Se comprometer de rezar pelos sacerdotes e religiosos. Independente de qualquer coisa, rezar, pedindo ao Senhor a proteção da vocação, a perseverança, a santa perseverança em cada dia, né? A vitória sobre cada luta, sobre cada batalha e, claro, a santificação. A santificação. Eu não recordo agora, mas uma vez eu olhei e vi uma reportagem,
creio que numa dessas estatísticas que a igreja faz, são milhares, são mais de 33 mil santos, isso eu lembro ao certo, mais de 33 mil santos que a nossa igreja conta. Desses 33 mil são milhares que são religiosos. E tem lá também, claro, os casados, aqueles que se dedicaram à obra de caridade, os santos homens, as santas mulheres, mas uma grande parte, os religiosos e sacerdotes. Por isso, deixo aqui também esse apelo e, claro, mais uma vez, encorajando você e exortando a confiança em Deus. E a ter na ponta da língua o evangelho, porque é isso que muitas vezes salva. Veja que não era uma oração longa que Santa Faustina fazia, oração curta. E ia para a vida dela. Ela diz aqui, né? Parece que tinha saído do túmulo, mas voltou ao seu ofício, aos seus trabalhos diários, mesmo em luta, foi fiel. Fiel àquilo que era de sua responsabilidade também na congregação. Agora, nós vamos rezar, pedindo que o Senhor venha também visitar a sua casa hoje, visitar o seu coração, a sua vida, lhe dando, sobretudo, esta fortaleza. Ainda que pareça que você hoje saiu de um túmulo, ainda que pareça que você saiu de uma prisão, de tão esmagado que está pelos sofrimentos, seja fiel à vontade de Deus, seja fiel à sua vocação também aí fora, seja fiel aos mandamentos de Deus, principalmente amá-lo sobre todas as coisas. Agora é hora de rezar, agora é hora de se entregar ao Senhor. Jesus, eu confio em vós.